Bom, boa noite. Então vamos estar dando início ao grupo de estudo de hoje, o nosso 37º dia. Estamos entrando aí finalizando praticamente 9 meses agora, né? Então a gente vai começar hoje o estudo da carta 9, só para quem já falar as páginas, né, da leitura de hoje. Para quem acompanha no livro, a página é da página 311 até a 318. E no PDF da 201 a 205. Então vamos lá fazer a oração. Você faz a meditação, Carmen? Faz. A oração nossa para a gente se conectar com a consciência crística. Vamos fechando os olhos, fazendo 3 respirações profundas. Nos conectando. Abaixa bem. Vamos à oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Gratidão. Vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Bom, vamos lá, leitura de hoje. Começar. Bom, então vamos lá. Eu, o Cristo, venho por meio do canal dessas cartas porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido em e sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e a novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana,
Essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nesses tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes de seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos e foi deliberadamente submetido a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências da consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar ouvir-me com exatidão e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crísticas que deram forma a essas cartas. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Essas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente, de seu coração em direção à fonte do ser e finalmente a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a: vocês não devem. Se vocês fizerem, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas dessa forma: uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados dessa maneira, se você trabalha em harmonia com as leis de sua existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se por outro lado você ignora as leis da existência e continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido essa mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privação de alimentos e uma vida estressante. Eu tenho falado através dessas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra: mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido, pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade. Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à terra. Eu falei do Pai, que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas ao mesmo tempo que é transcendente a elas, o que significa que o Criador é universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados segundo a sua própria boa vontade para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus anciãos religiosos ensinavam.
e foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias depois da minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso seria inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz, embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início ao movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nesta segunda vinda. Eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, seja quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá. Senti as pedras quentes debaixo das minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam os seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai Simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam, se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens? Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifícios com fogo, se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com verdadeiro conhecimento da existência em si, durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai, que permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendia a natureza de nossa fonte do ser, poderia com confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tais coisas, e por essa razão odiaram-me quando desafiei sua autoridade, detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita e ninguém poderia negar. Aí estava, em plena luz do dia, para que todos pudessem ver, um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás. E ainda mais, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes e, portanto, decidiram que eu deveria ser um filho de Beelzebul. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que lê essas palavras, como era claro para mim naquele momento na Palestina, que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos,
e cheios de autoimportância que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados a usar suas mentes e seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais de virulenta indignação. Era de se espantar que, no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mentes tão obtusas? Sim, realmente estive ali na Palestina há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva histórica de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer para debaixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador sem compaixão ou misericórdia, nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão. Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto do meu instinto espiritual rebelava-se contra a antiquíssima intenção judaica de deixar que o outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeito por tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com um corpo humano há 2000 anos para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais, opressivas e inventadas pelos homens, venho agora através do canal destas cartas distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã de nenhuma forma reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu a havia ensinado na Palestina, nem neste momento, no qual as cartas provocaram a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta neste momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos provenientes das recordações seletivas dos meus discípulos, das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Mais tarde, quando faltava ao cristianismo o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos teatrais convenientes para impressionar aqueles que o Império Eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado. Posteriormente, esse império impôs às pessoas crédulas tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte, por que sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo? É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem das suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que, quando faço tais afirmações, me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças. Estão bloqueadas pelas práticas religiosas. É chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser e para que levem as suas congregações com elas. Às igrejas cristãs de todas as denominações digo, despertem. É chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono em que a razão foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Essas foram transmitidas através dos séculos por uma sucessão de pessoas reivindicando serem a autoridade mais elevada sobre tudo o que eu ensinei na Palestina. Não tenha medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas e quiser limpá-las do seu pensamento. Desfaça-se das teias da ilusão e pense. Quando os pregadores cristãos aceitarem plenamente que eu, o Cristo, retornei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro
como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente, e estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas para encontrar e estabelecer contato com a realidade que os levará a viver em total harmonia com a verdade de seu ser. Por outro lado, vocês pregadores da religião que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo para manter as aparências e os seus salários, verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos, e serão abandonados pelas suas congregações que já estão sentindo que as suas palavras são apenas palavras, nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo de fato voltei à humanidade para mostrar o caminho para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Hoje vamos até aqui. Bom, vamos lá, podemos começar. Quem quiser pode falar, Marleninha. Para variar, né? Né? Então, logo assim no começo, hoje vai causar polêmica, vocês. Eu não concordei com algumas coisas aqui, gente, olha. Por que ele não fala onde ele reside? Primeiro, ele fala uma vez que resido lá no comecinho. Ele não fala onde ele reside. Aí ele fala que ele não consegue vir para o nosso mundo por causa das vibrações que ele tem. Né? Então, ele conseguiu essa pessoa para escrever, para ele entender. Eu imaginei que ele fosse assim, suficiente para ele, de onde ele está, conseguir visualizar o que acontece aqui. Porque senão, qual o motivo dele voltar ou dele ter alguém para fazer esse conhecimento? Ele não tem o poder suficiente para ver o que está acontecendo aqui na Terra. Eu achei estranho, para começar. Aí ele pega uma pessoa, que ele fala que ele isola a pessoa e torna ela dependente dele, dependente dele para a vontade de viver. Gente, eu não concordo com isso. Ele fez ela, sob minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Gente, eu acho que isso aí já é uma forma de religião, de fazer com que essa pessoa siga ele e seja dependente dele. Desculpa, eu não concordo com essa parte aqui, depois eu falo do restante, mas essa parte aqui eu não concordo, não consigo captar o que seria tão bom de você ser dependente de uma outra pessoa. Falei que ia causar polêmica. Alguém quer falar alguma coisa? Carmen, pode falar, Carmen. Pelo que eu entendi, a pessoa que estava disposta a canalizar, ela estava disposta. Eu acho que foi um consenso. Ela se dispôs a ser o canal para ele. Então, para ela, eu acho que não foi custoso. Pode até, assim, ao nosso ver, pode ter sido, né? Porque realmente é uma doação. O que essa pessoa fez, ela abdicou da vida dela, né, para ficar em função de receber as canalizações e tudo. Mas eu acho que deve ter havido um consenso da parte dela, né? Ela não foi obrigada, eu acho que ela se sentiu assim, pronta, se sentiu bem em fazer isso. Não sei. Não sinto assim tão. Mas... Márcia quer falar também? Não? Bom, assim, eu vou falar a maneira como eu interpreto, tá? São vários pontos aí que a Marlene colocou pra falar dessa primeira partezinha, né?
É, bom, assim, tem palavras aqui, assim, uma parte do texto, posso estar enganado, mas isso aqui é uma tradução do inglês, né? Então também tem uma coisa que a tradução às vezes sai um pouquinho do contexto, tá? Mas eu vou mostrar o meu entendimento do que eu coloquei aqui da leitura, tá? Assim, a maneira como eu enxergo tudo isso, no geral. Bom, com relação a ele não poder vir, né? Porque na realidade vamos falar um pouquinho do estudo de dimensões, tá? Até a terceira dimensão é corpo físico, é matéria sólida, matéria pesada, tá? A partir da quinta dimensão, a matéria já ela é bem sutil. Ela ainda é corpórea, mas ela é sutilizada, tanto que o seu corpo pode transportar praticamente instantaneamente de um lugar para outro. Você já funciona muito mais numa mente consciente. E a fisicalidade ela vai da quinta à nona dimensão. A partir da nona dimensão é luz. Você já vira um corpo de luz, tá? Isso é o que os estudos falam, tá? Então ou da nona à 12ª você é uma luz muito fininha e depois de 12ª dimensão é só consciência, tá? E quanto mais você expande a sua consciência, bom, então com relação a ele, da onde ele vem, ele a consciência dele já não tem um lugar, ele é consciência só, não existe mais corpo físico, não tem mais corpo, não tem mais matéria, tá? Como a gente vê. Então esse é um ponto que explica o comecinho daqui, né? Eu não posso voltar em forma corpórea. Por que ele não pode voltar em forma corpórea? Uma consciência, quando ela é muito elevada, uma dimensão muito grande, ela não consegue entrar dentro de um corpo humano. Ela não fica presa, ela é muito grande, ela expande. O corpo humano não consegue receber. É só a gente lembrar do filme Lucy. Lembra da Lucy? Conforme ela vai crescendo, que ela chegou uma hora ela explode, né? Que a gente já falou sobre esse filme aqui para entender um pouquinho da expansão da consciência. Então, por quê? Porque conforme a consciência vai crescendo, não suporta, vai explodir. E várias vezes ele já falou isso. Quando a nossa mente chega em contato com a consciência universal, o corpo não aguenta, o corpo explode. Então, quando ele fala que ele não consegue vir em forma corpórea mais, é isso. Quando Cristo veio para aqui na Terra, as histórias que contam que ele veio já como um avatar, foi feito um trabalho muito forte para que ele pudesse estar aqui como corpo físico, né? E chegou um determinado momento, aquelas histórias de que ele sangra, que ele soa sangue e tudo mais, é porque a consciência já não está mais suportando tudo aquilo. Por isso que chegava um ponto que ele tinha que ir embora mesmo também, porque não suportava o corpo físico mais. Era um período que ia suportar. Conforme viesse o despertar, não ia mais. Então ele não conseguia mais vir, ele não consegue mais hoje voltar em forma corpórea, tá? Esse é um ponto que fala um pouquinho do porquê ele não pode vir, tá? Com relação a observar, assim, aí é onde eu acho que é um pouco da tradução, porque acaba sendo uma coisa meio ambígua. Porque assim, lógico que ele observa o que está acontecendo no mundo todo. Qualquer mente superior observa. Agora o que ele quis era sentir aquilo na pele. E é totalmente diferente, aquilo acho que a gente comentou já alguns dias atrás. É totalmente diferente eu ver uma pessoa que está paralisada numa cama ou eu ser a pessoa paralisada na cama. Aquela coisa que quando a gente falou da empatia, foi nisso. A gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue ter aquela dor. Então ele precisava sentir um pouco disso. Então o sentir era sentir as emoções. Quando ele fala, uma coisa que fala, todos nós somos fractais de uma consciência maior, né? Todos nós aqui encarnados, né? Então Cristo já é uma consciência maior. Então, mas ele consegue com que pequenos fractais consigam
estar junto com a consciência dela, e aí ele conseguia sentir um pouco desse sofrimento humano. E quando ele fala, até se a gente lê o prefácio da carta, né, a introdução das cartas, lá antes de começar, antes da carta 1, quando fala, o canal fala quem era ela e como foi a vida dela, na realidade não é que Cristo influenciava ela, ela passou a vida dela por vários, tipo, ela, pelo que eu percebi, a história não é contada nesse nível de detalhe, mas ela era uma fazendeira, tá? Então ela tinha muito dinheiro, ela perdeu tudo, ela enfrentou, tipo, várias coisas que foram para ter, assim, os sofrimentos atuais que envolviam a humanidade, né? E nesse período, a consciência crística estava ali junto com ela, mas não impactava na vida dela, simplesmente foi sentindo as emoções dela. E depois, isso é o que ela conta lá atrás, tá? E aí depois ele vai, aos poucos, passando as mensagens para ela, por ela ser clareaudiente, e vai contando toda a história, tanto que vai passando todo o processo de transformação que ela foi tendo ao longo da vida. Embora pareça uma coisa meio que dominante, quando eu li a primeira vez eu falei, nossa, essa palavra está escrita, ele fez ela viver isolada. Na realidade não, na realidade quando ela mesma conta a experiência dela, porque é o prefácio da escritora do livro, né, que ela não se identifica com o nome dela, mas conta a história dela, e eu ouvi também um pouco da moça que traduziu as cartas. Ela chegou a ter um contato com a escritora das cartas, né? Ela faleceu com 108 anos, alguma coisa assim. Ela faleceu há cerca de 5 anos atrás. Na realidade, ela tinha ela era plena, pelo que falam. Ela era plena. Ela foi por opção. Aqui fala que ele fez viver dependente dela. Não, ela foi por opção. Ela se desapegou. Ela realizou literalmente a sua ascensão em terra. Ela seguiu o caminho da consciência crística, ela realizou a morte do ego e ela viveu totalmente desprendida materialmente. Por opção dela, ela foi viver isolada, porque ela queria viver isolada. Ela não tinha mais... Ela perdeu tanto pela história que eu vi, pela história que ela contou, o que dá para interpretar. Ela perdeu tanto a relação com a matéria, com o dinheiro, com essas coisas, que ela não queria saber mais de nada disso, ela não precisava mais disso para viver. Então ela foi viver de forma isolada, ela por opção dela. Como os eremitas vivem por opção, como pessoas que se isolam vivem por opção. Ela chegou num estágio avançado de consciência em que aquilo já não fazia mais sentido para ela. Ela transcendeu o ego e foi viver de forma isolada, e a consciência crística era tipo, ela tinha um diálogo constante com Cristo. Então, o dependente na forma de viver, podemos dizer assim, é esse contato que ela tinha, mas ela em nenhum momento coloca isso como uma dependência pelas palavras dela quando ela escreve lá atrás. E quando e a última coisa que eu queria passar aqui, falando um pouquinho agora de alma, aquilo que a Carmen colocou faz totalmente sentido. Nós nascemos com um propósito de alma. Então, provavelmente, pelo entendimento que eu tenho hoje um pouco disso, eu acredito que tenha sido um acordo feito lá atrás, em que ela ia passar, ela já devia ser uma alma evoluída e que veio aqui com essa missão de propagar a mensagem crística. E ela sabia que a consciência dela ia ser influenciada por isso. Então foi feito isso antes. Então são contratos de almas que a gente assume antes de encarnar. Então ela já veio com essa missão e com esse propósito. Então, só que isso teve que ser feito aos poucos, porque ela precisava passar pelas experiências, e aos poucos as coisas foram acontecendo, porque depois de passado pelas vivências terrenas que ela precisava experimentar, ela ia ser influenciada para poder passar com muito mais vivacidade. Ela viveu o processo de ascensão para poder contar para a gente o processo de ascensão totalmente canalizada por Cristo. Então, se for pensar, como foi a experiência de Cristo quando esteve na Terra? Ele já era uma alma evoluída, mas ele passou por 30 anos vivendo toda a experiência no meio dos judeus. Ele viveu no meio dos judeus para sentir na pele como era o sofrimento, tanto que ele vivia entre os
segundo as contam, ele vivia entre as pessoas simples, ele sentia as dores que elas tinham, sentia as dores que as pessoas mais pobres tinham, o sofrimento que eles passavam, a maneira como eles eram maltratados. Então ele sentiu tudo aquilo na pele, por isso ele criou, como ele mesmo fala aqui depois no decorrer, aquela coisa com relação à igreja judaica, que aquilo não fazia sentido. Ele sabia que aquilo não fazia sentido, mas ainda não sabia o porquê. E quando ele fez os seus 30 anos, que ele foi batizado e que a consciência crística impregnou totalmente nele, que abriu totalmente a mente dele, se for comparar um pouco com o que aconteceu com o canal, foi quando veio, é como se fosse praticamente uma outra consciência que praticamente tomou conta. Dizem alguns estudiosos que quando Cristo foi executar a missão dele, ele estava sob o poder de duas consciências muito fortes. Uma consciência do próprio Jesus e a consciência do que eles chamam de Cristo planetário. Então eram duas consciências muito fortes que fez com que ele executasse toda a missão dele aqui. Mas ele passou pelas experiências como ela também passou. Então, agora, se isso é verdade ou não, um dia saberemos, mas hoje eu não posso afirmar. Mas o que dá para comparar é essa experiência dela. Talvez por isso que eu falo que talvez eu também não gostei, eu concordo com você, Marlene, que eu também, quando eu vi essa palavra, nossa, dependente para a maneira de viver, né? Parece aquela coisa que você tomou a pessoa para você, né? Então, mas pode ser uma coisa de tradução e de interpretação. Talvez se ler em inglês, talvez vai ter uma conotação diferente, né? Mas eu assim, eu tirei depois da primeira vez que não me soou bem, né, das primeiras vezes, eu comecei a ver como foi a vida dela pelo que ela mesma contava. Então foi uma coisa totalmente, ela se colocou disponível para tudo isso e teve uma vida plena, uma vida transcendente, uma vida que de plena felicidade. Ela vivia num estado pleno e feliz. Isso era que todo mundo, que as pessoas que contavam um pouquinho dela falavam que ela tinha uma aparência serena mesmo, de alguém que já não estava mais aqui de alma, digamos assim. A alma dela já estava elevada, vivendo aqui. Ela vivia realmente o paraíso na Terra, tá? Então, isso colocando, mas não sei se coloquei todos os pontos aí do que foi abordado, assim, entendeu? Assim, essa é a minha visão de quando eu leio isso aqui hoje, e é o paralelo que eu consigo fazer com a própria vida de Cristo e com o que ela escreve lá atrás, né? Então, para poder dar isso que eu estou falando. Tá? Não sei se vocês querem comentar alguma coisinha a mais. Se concordam, se discordam, que também a minha verdade é a minha verdade, não é a verdade absoluta, como eu sempre falo, né? Quem me dera ter a verdade absoluta. Não, ok, eu acho que o que você falou tem lógica e tudo mais. Mas eu gostaria muito de pegar essa frase e pegar no inglês para ver como que tá. Porque para mim foi o que você falou. A hora que você lê assim, você fala, gente, como que você torna uma pessoa, põe ela numa solidão, no isolamento e torna ela dependente da pessoa para a sua vontade de viver, né? Então, eu acho que assim, é uma coisa pesada, mas o que você falou tem lógica quanto à explicação. E pela curta biografia que eu li dela, ela foi por opção. Tá? Então é uma opção dela ter ido viver dessa forma. Então ela tinha filha, né? O relato costuma que ela tinha filha, que ela podia estar vivendo com a filha, podia estar vivendo de outras formas, mas foi uma opção dela viver isolada. Oi? E no finalzinho tá falando que ela foi para não sei se é convento, alguma coisa assim. Mas aí ela vivia na mata. Pelo que eu soube, ela vivia numa cabana, numa mata mesmo. No finalzinho das cartas, depois eu vou olhar de novo, mas falar alguma coisa sobre isso. Mas o costume era que ela vivia numa cabana, numa mata isolada realmente, mas mas era como falou, tinha essa história ela foi por opção e ela tinha filha, tudo, então tanto que foi a filha que ficou era no final, quando ela estava mais debilitada, o contato era muito com a filha dela que a tradutora tinha, então ela tinha opção, né? Foi porque quis. Então foi opção dela viver em isolamento mesmo, viver sozinha, viver em isolamento. Mas vamos lá, continuamos. Pode falar, Marleninha. Então, seguindo o que vocês estavam falando sobre... tem uma parte que fala sobre os sacerdotes
que eles viviam em função do que eles recebiam, né? Que eles falavam que só eles podiam se aproximar de Cristo e que eles viviam pelas doações, né? Eles recebiam muita coisa e muitos animais para sacrifício. E aí você fala sobre o Paulo, né? Que ele era simples, mas se confundiu a história que o Paulo fala aqui sobre Jesus ter morrido na cruz para salvar a humanidade. Então, eu acho que isso aí ficou meio confuso com relação... Confuso não. Eles aproveitaram essa informação, essa passagem que aconteceu, quando, tipo, Jesus não se sacrificou por vocês, por que a gente não pode sacrificar animais que eles não valem nada para ninguém? Tipo, os pássaros, eles não valem nada, os pássaros. E Jesus não se sacrificou pela humanidade? Eu acho que tem muito dessa... Como posso dizer? Eles usaram uma coisa de uma forma errada. Porque como a gente sempre fala, ai, Deus morreu para pagar os seus pecados. Isso não é uma coisa real, isso não é verdade. Quer falar, Carmen, Márcia? Não? Nada? Assim, assim, o que ele coloca, né, é que antigamente, realmente, para eu pagar meus pecados, os sacerdotes falavam que eu tinha que levar animais, era cordeiro, né? Isso a própria Bíblia fala, né, no Antigo Testamento. Cordeiro, aves e queimar, e assim eu estava perdoado dos meus pecados. Quando Cristo nasce, né, e Paulo começou a fazer a pregação, ele fala que na verdade Jesus veio que não precisava mais pregar nada, que era porque Cristo se sacrificou para pagar os pecados da humanidade, né? E ele, o próprio Cristo, fala que isso não é a verdade, não foi a mensagem que ele trouxe aqui, né? É um dos mitos, é um dos dogmas falso que é perpetuado até hoje pela Igreja Católica, né? Pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, pela maioria das igrejas cristãs em geral. Mas é o que ele coloca, isso é um conceito totalmente equivocado. Mas o fato é que os judeus hoje pararam com isso, né? Mas ainda continua se falando nas igrejas cristãs que Cristo veio para pagar isso, até hoje se fala como colocado. Mas é o que ele falou. Paulo, ele fez ele levou essa mensagem, mas ele fez de uma maneira muito pura e ele acabou perpetuando uma coisa boa com alguns dogmas errados. E quando a igreja romana veio tomar conta depois, né, que foi depois de 300 anos da morte de Cristo, que aí eles pegaram o que eles queriam e o que eles não queriam deixar de fora da Bíblia, aí é onde eles colocam os dogmas que eles queriam, porque para eles era interessante. Lembra que a gente falou, né, para os dominadores do mundo, e quem domina a igreja católica são os dominadores do mundo, né, foram eles que prenderam, porque a religião sempre foi uma forma. Por que eles pegaram? O cristianismo estava crescendo, só que eles não queriam perder o controle da humanidade, então eles precisavam botar aquilo numa caixinha. E qual a melhor forma de colocar numa caixinha? É colocar tudo aquilo que colocava Cristo como um humano que conseguiu sua ascensão e que falava que todo homem podia seguir o mesmo caminho, que todo homem tinha o poder, tiraram do conceito da Bíblia. E botaram aquilo que colocava Cristo como um ser, um herói, né? Um ser com poderes que ninguém era capaz de atingir e que se sacrificou pela humanidade. Então aquela coisa de que você continuou aquela coisa de temer a Deus, temer a não sei o que. Então, e o medo é uma das coisas que os dominadores do mundo usam para continuar com a humanidade sobre cabresto. Então, você tem que obedecer a Deus, senão Deus vai, como ele coloca aqui, se você não fizer, você vai ser castigado. Se não fizer isso, vai ser castigado. Cuidado, senão Deus vai jogar uma praga na humanidade. Cuidado isso, senão pode acontecer aquilo. Então, foi as maneiras que eles colocaram. Então, mas ele mesmo deixa claro que isso foi um conceito totalmente falso. Não foi essa a missão dele, quando ele veio aqui na Terra da outra vez, mas sim ensinar o caminho da consciência crística, que cada um podia trilhar o caminho que ele fez para elevar sua consciência.
Pode falar, Marleninha. Você levantou de novo a mão. Não, é que aí, ainda hoje em dia, se nós formos pegar a fundo, as pessoas continuam fazendo sacrifícios com elas mesmas. Ah, e se eu conseguir isso, eu vou ajoelhar e vou subir as escadas, não sei lá, de tal igreja. Ó, eu faço isso para conseguir isso. Então, isso eu acho que ainda hoje existe. De uma outra forma, que não é sacrifício de animais, mas de uma outra forma ainda existe. As pessoas vão a Aparecida para pagar suas promessas, para fazer seus pedidos e colocar uma troca. Se eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo. Se eu conseguir tal coisa, eu faço tal sacrifício. Isso existe até hoje. Sim, por isso que ele coloca que as pessoas precisam urgentemente abandonar os dogmas, abandonar as crenças, abandonar tudo isso. E ele fala aqui, até na parte final ele coloca, né? Ele coloca que chegou a hora de sair de se desfazer de tudo isso. Então, ele fala até quando. Ele fala, é chegada a hora para que se desprendam delas, dessas crenças, dos dogmas, tudo mais, e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser, e para que levem suas congregações com elas. Então ele fala isso, por que ele bate tanto aqui no cristianismo, né? Ele mesmo fala aqui que ele é totalmente contra as crenças do cristianismo. Ele fala isso, mas ao mesmo tempo ele defende, ele fala das crenças, mas ele fala que tem pessoas muito sérias lá dentro e que são elevadas espiritualmente. Mas agora as questões dos dogmas, como esse exemplo que você falou, né? Tipo, a pessoa às vezes acha, não, se Deus me der isso, ele vai me dar, e se ele fizer isso, eu vou dar isso em troca. Na realidade, tem pessoas até que conseguem o que elas querem. Mas elas conseguem por quê? Porque a fé delas é tão grande que se a fé for grande, você vai conseguir. E você não precisa fazer nada em troca. Só que as pessoas acham que precisa fazer algo em troca. É um Deus de troca, é o que ele coloca, é um Deus... então você está me dando isso, então eu dou isso para você. Então é um Deus de troca, que não existe, que não é a verdade, né? Então ele coloca aqui de forma muito clara isso. É esse dogma que precisa... É um dos dogmas que precisa estar acabando urgentemente. Quer falar alguma coisa, Carmen? Marcinha? Vamos então... Carmen levanta. Pode falar, Carmen. Não, esse negócio de promessa e realmente é uma coisa que está muito enraizada, né? Sim. Eu acho bem difícil, assim, nossa, é o Deus da troca mesmo, impressionante como eu vejo isso no dia a dia, né? Conversando com pessoas, com amigas e estão às vezes em situação, fazem realmente promessa, isso é uma coisa milenar mesmo. Sim. Difícil, né? Sim. Gente, vamos fazer a troca de sala? Vamos? Bom, então deixa eu dar o pause aqui e aí eu já te mando lá para vocês a sala nova. Ok, voltamos. Vamos lá, continuando. Carmen quer falar mais alguma coisinha? Você estava falando aquela hora? Não? Marlene, Márcia. Marleninha, pode ir lá. Aí tem uma parte que fala assim que se a gente não mudar a forma da gente ser, a nossa forma de pensar e de agir, nós vamos continuar com os desastres da natureza, com as coisas que têm destruído o mundo e que isso não vai acabar nunca e tudo mais. Só que assim, se você for pensar em termos de humanidade, que não é tão humana assim, existe muita gente que ganha muito em destruir. Então você vê os madeireiros, você vê o pessoal que ganha para pegar ouro, garimpar e destruir a natureza e tudo mais. E eu acho que é uma coisa muito difícil
da gente mudar a mente de muita gente. Eu acho que uma boa parte das pessoas pode até mudar a mente, mudar a forma de ver, ou a gente já vem com isso também, né? E muita gente já vem com esse pensamento de não destruir natureza, de não destruir, não machucar animais e tal, não sei o quê. Mas tem muito pouca gente que faz muita coisa de destruição. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Pode falar, Carmen. Tá mudo, Carmen. Eu não tô te ouvindo. Tô vendo a sua planta. Você clicou, acho que na câmera para ela inverter. Problemas técnicos. Agora tá só a fotinho, ainda tá a planta ainda. É alguma coisa na frente, Carmen, que deve ser para inverter a câmera. Você deve ter clicado em algum botãozinho de inverter a câmera no celular. Ele tá usando a... Agora tá como se a câmera tivesse desligada. E Carmen, tá parecendo como se... E o engraçado é que não parece que o teu microfone tá mudo aqui. Olha lá, aqui tá mudo. Agora tá aparecendo. Agora eu ouvi. Mas aqui não tá, aonde eu... Ó, eu abri o microfone agora. Não, agora nós estamos te ouvindo. Nossa Senhora, tá aparecendo um monte de filtro aqui. Eu vou sair e vou entrar. Sai e volta então. Vamos lá, a gente te aguarda aqui. Ai, meu Deus do céu. Você não saiu ainda, nós estamos te ouvindo aqui. Aí. Nossa, Dani, aconteceu um negócio aqui horrível na configuração. Nós estamos te ouvindo aqui, Carmen. Você está ouvindo a gente? Estou ouvindo muito longe, sem o Bluetooth. Eu acho que deu alguma coisa que abriu e se apertou sem querer aí. Não quer desligar o celular, não? Eu vou desligar. Que aí ele reseta e volta. Ai, cara. Engraçado que ela continua na sala. Ah, saiu. Ia te perguntar o que você tinha falado, Marlene, mas eu lembrei já você falou da evolução da humanidade, das pessoas que Dos desastres naturais, do estresse cotidiano, que se a gente não mudar, se as pessoas não mudarem, essa realidade não vai mudar, vai acabar com tudo, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Acho que tinha que acontecer uma coisa muito gigantesca para o homem falar, gente, vamos parar, porque o cara que ganha dinheiro, muito dinheiro, ele não está nem aí para que o índio esteja morrendo, por exemplo. Ele não está nem aí para que a mata esteja sendo queimada. Que a queimada está tão grande agora, e o cara não está nem aí. Voltei. Voltou. O Google fica falando para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Daí eu não sei o que eu cliquei. Quando eu estou entrando, dá permissão para isso, dá permissão para aquilo, um monte de profundo. Provavelmente você clicou em alguma coisa. E aí, meu Deus do céu.
Não, mas vamos voltar. O que que Desculpa, gente. Meu marido estava falando hoje, comentando, que na China, agora, tem lição de carro elétrico. Já. Tem o quê? Desculpa. Lição, passo de abandono de carro elétrico. Como é que fala? Ferro velho. Ferro velho de carro elétrico. Quer dizer, olha o que isso vai gerar, né? Porque eles são muito mais avançados que a gente nessa parte. Então, eu falei, nossa, mas já está tendo ferro velho de carro elétrico, carro elétrico nem chegou assim direito. Quer dizer, é a mesma coisa com o celular. Para eles, quebrou, eles jogam fora, eles não consertam. A bateria é mais cara e tal, do carro, né, tô falando. Aí eles jogam fora. Quer dizer, é um giro muito rápido. E isso para a natureza é maravilhoso, né? Maravilhoso. Quer dizer, a consciência para chegar em todo mundo realmente vai demorar muito. Assim, vai demorar muito. A visão que eu tenho é assim, tá acontecendo tudo de forma muito rápida, né? Se a gente for pegar, tá? O que está acontecendo de forma rápida? Por exemplo, quando eu era criança, acho que vocês também, era normal soltar fogos, era normal fazer fogueira, tudo isso. Hoje em dia, já fogos é proibido, a fogueira é proibida, então ainda fazem, mas já existe uma conscientização muito maior das pessoas do que faz mal e do que não faz mal. E vários outros pontos que, se vocês forem pegar, de respeito e de evolução, que está acontecendo, que está mudando a consciência da humanidade. Então, eu vejo que o que a gente passou nesta vida, em termos de mudança de consciência e de evolução, nenhuma geração teve tamanha evolução. Né? Assim, se você for pegar, as coisas iam muito gradativo. É só que a questão dos animais. Na nossa infância, os animais eles eram criados fora de casa, meio que aquela coisa de tipo, era um animal. Hoje em dia já mudou completamente esse conceito. E não só com cachorro, com gato, com qualquer tipo de animal. Já mudou muito o conceito com relação aos animais. Não no interior, viu, Cris? Oi? Não no interior, porque a gente vai para Minas, para onde minha mãe mora, lá na serra, na fazenda, os animais ficam largados. Se pegar uma doença, pega, se der um mosquito no machucado, vai morrer. E lá ainda continua bem assim. Mas e é isso, Marleninha, que é um ponto importante. O planeta está passando por uma evolução. Essa transição planetária está acontecendo. Essa transição planetária tem fim. Tá? Então, as crianças que estão nascendo hoje, pelo que falam, todo mundo fala, as crianças hoje são muito evoluídas, elas têm uma consciência muito acima. Então, está vindo uma nova geração que vai substituir as pessoas mais velhas, que têm uma consciência atrasada. Essas pessoas, se você for pegar em toda a família, a maneira como os nossos pais tratam os animais é totalmente diferente da nossa já, né? E isso, mas por quê? Vai vindo, a consciência está evoluindo e está todo mundo tendo a oportunidade de mudar a sua consciência. E quem não mudar a consciência, essa pessoa vai viver uma vida de terceira dimensão em algum outro lugar, de provas e expiações, vai continuar a evoluir sua alma. Quem vai ficar no planeta Terra, no planeta evoluído que vai herdar a nova Terra, são as pessoas que evoluírem. E nós estamos tendo a oportunidade de mudar a nossa consciência. Então, quando você fala que existem os dominadores do mundo, eles não querem mesmo. Eles só pensam no dinheiro. Eles não têm interesse no... Outro dia eu vi, não lembro quem falando, quando lá atrás, quando o carro elétrico, como é que chama? O inventor do carro elétrico é o... Ford. Não, do carro elétrico,
Pô, caramba, então o carro elétrico ele foi criado, tem até o nome do carro elétrico, tem a fábrica, é famoso pra caramba, não tá vindo o nome. Tesla, Nikola Tesla, que ele que fundou a energia elétrica, que fundou não, ele que criou os carros elétricos. Mas quando ele criou, isso aí já existia há muito tempo atrás. Agora, por que não foi para frente na época? Porque tem a indústria do petróleo que é muito forte. Então, não queriam. Hoje está vindo uma consciência que está fazendo isso crescer. Tinha muito dinheiro envolvido. Agora, tem vários outros exemplos se a gente for pegar. Só que isso está causando a destruição do planeta. Então vai haver uma mudança. Onde que vai ser? Dizem que nos próximos anos vai vir um evento muito forte, que é o que as pessoas que já estão preparadas em um processo de despertar e trabalhando esse processo de cura de mente, abertura de mente, essas pessoas vão ter o despertar definitivo. E muitas que são boas almas, que ainda estão dormentes, que nem pensam nisso, isso quando acontecer vai fazer com que elas comecem a iniciar o caminho delas. Mas como você falou, algo vai precisar acontecer para realmente as pessoas criarem consciência? Eu creio que sim. Só pelo caminho normal vai demorar muito tempo, mas tudo requer uma urgência. Você pega a catástrofe no Rio Grande do Sul, o que aconteceu ali. Tem gente que diz que aquilo foi meio que tem as teorias da conspiração falam que não foi uma coisa espontânea, que existem tecnologias hoje para fazer isso, que existe a tecnologia, existe. A questão é se foi usado ou não. Mas aquilo, independente da intenção que foi feita, se foi natural ou não, criou um despertar de consciência em muita gente, despertou a solidariedade em muita gente. Aquela coisa da compaixão, aquela coisa da empatia, aquela coisa de querer ajudar, de fazer alguma coisa, pessoas que queriam estar lá. E esses pequenos fatores vão mudando a consciência da humanidade. Então, mas que tem muita gente que ganha dinheiro com isso, claro que tem, só que essas pessoas vão ter meio que os dias contados com relação a isso. É o que eu acredito, tá? Então, mas está mudando a consciência, principalmente pelas crianças e pelas pessoas que estão surgindo, tá? Pelas novas consciências que estão surgindo, eu acredito que esse processo de mudança está vindo e está vindo forte. Não vai ser do dia para a noite, eu creio que vai levar alguns anos para começar os eventos maiores, para acabar, e depois uns 20, 30 anos aí, pelo que diz até no Espiritismo fala muito sobre isso, em 2050 e pouco que a Terra vai começar já totalmente regenerada. Mas os grandes eventos acontecem agora, na fase que nós estamos vivendo. Então, muitas coisas vão acontecer exatamente para mudar o pensamento da humanidade. Mas o fato, assim, hoje, o que eu encaro, principalmente do livro, a gente não tem que pensar se é difícil para a humanidade mudar a consciência ou se é fácil. A gente tem que trabalhar na mudança da nossa consciência e com quem a gente pode impactar, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse grupo das cartas, um grupo aí estamos em 4, mas eu creio que tem umas 10 pessoas que estejam acompanhando mesmo, aí assistindo o YouTube, que entra uma vez ou outra, tal. São pessoas que estão, todas elas, né, nós todos, estamos interessados num processo. Quando recomeçar as cartas, a tendência é que tenham, além das pessoas que gostaram, que venham mais algumas pessoas. Você vai trabalhando processos de mudança. E eu falo aqui uma coisa pequena, mas como esse, como a Márcia hoje estava contando antes, eu não sei se você ouviu, Marleninha, a Carmen entrou na hora que ela estava falando de um rapaz que ela encontrou que estava lendo as cartas num lugar qualquer. Ela contou que ela encontrou um rapaz, ele estava com umas folhas de PDF e ela falou, o que você está lendo? E ele falou, estou lendo as cartas de Cristo. Eu falei, nossa, então mais pessoas buscando, e não só as cartas, como outras leituras e outras pessoas que passam essa mensagem de evolução. Então, isso é um movimento que está se ampliando cada vez mais pessoas buscando por esse assunto. E quem não está buscando por esse assunto,
eu vejo muitas pessoas em volta que estão tendo tantos desafios na vida que você fala, nossa, se essa pessoa não acordar e não mudar a consciência dela, ela vai atrair mais disso para ela mesma. E a pessoa está tendo desafios e oportunidades para ela começar uma busca diferente. Então vai caber a cada um querer essa mudança ou não. Então o ponto é, a gente pode ajudar uma pessoa? Não, a gente pode, como a gente já falou outras vezes, a gente pode dar um conselho para ela tomar o caminho se ela quiser tomar esse caminho. Mas o que a gente pode é trabalhar na gente e acreditar. Eu tenho uma fé absoluta que vai mudar a consciência da humanidade, e a minha fé que vai mudar muito mais rápido do que a gente pensa. Eu tenho essa fé, de verdade, eu tenho essa fé. Mas eu sei que, por isso que eu evito ficar botando minha consciência de assistir coisa, porque se eu ficar assistindo televisão, ver televisão, ou ficar vendo notícias, vai parecer que tudo está uma catástrofe. Agora, se você olhar notícias que estão para o lado do bem, que existem muitos, e na internet, no YouTube, você encontra muito isso, você percebe que muitas das coisas que são faladas são mentiras, né? Isso eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque ele vai falar disso na semana que vem, é a continuação do que a gente vai ler. Mas é feito para que a gente não acredite que uma mudança vai ser feita. E a única coisa que não vai impedir a mudança de acontecer, mas que pode atrasar a mudança de acontecer, é a gente não acreditar que a mudança vai acontecer. Pode atrasar, não vai impedir. Então, mas é esse ponto, é trabalhar em você mesmo. Porque se a gente acredita que tudo isso pode acontecer, e hoje está sendo tudo muito mais rápido. Quem entra no caminho hoje, a velocidade com que ele consegue caminhar é muito mais rápido, porque além das leituras, tem técnicas para acelerar todo o processo. E as técnicas ajudam demais a você limpar os seus processos mentais. Quem quer falar mais alguma coisa, pode continuar, gente. Fala, Marleninha. Tem mais uma coisa que você foi lendo aí que eu anotei. Que as pessoas que é necessário que se acabem com as religiões, que isso precisa acabar com esses pensamentos e tal. A gente por experiência, pelo histórico da humanidade, as pessoas sempre procuram um líder. Então, eu acho que, e é claro que esses líderes normalmente se aproveitam, não são todos, né, gente? Não vamos generalizar. Existem pessoas que querem o bem de pessoas, mas tem muitos líderes que querem o seu próprio bem. E aí, as pessoas são muito inseguras e procuram mesmo uma pessoa para seguir. E aí, essas pessoas que estão aí à frente de religiões, elas fazem muita coisa errada, faz as pessoas fazerem muitas coisas que eu não concordo, que a gente pode não concordar. Mas eu acho muito difícil, como a gente está vendo, até para a gente que está lendo, que está nas reuniões, tem muitas coisas ainda inseridas no nosso ser e na cabeça de muita gente de religião, de necessidade de religião. Então, por isso, eu vejo que é algo bem difícil. Você vê Marcha para Jesus, aí você ouve as pessoas falando, não, mas vocês são do mundo, nós somos do certo. Não fala nós somos do certo, fala vocês são do mundo, ou seja, nós somos errados, né? Então, a gente vê muita gente indo para um lado distorcido da coisa. Muito distorcido. Eu fico até... Quando você vê algumas coisas, você fala, gente, como é que a pessoa pode pensar desse jeito? Como é que a pessoa pode achar que isso é o que é o correto? Não que a gente não é dono da verdade, claro. Mas a gente ouve as coisas e a gente acha tudo. O que as pessoas colocam, o que as pessoas defendem. É isso. Pode falar, Carmen. É que ao meu ver, assim, a religião são rituais, né? A religião, as pessoas gostam de rituais, quer dizer, cada igreja tem uma. Igreja católica, senta, levanta, canta, reúne, enfim. A igreja evangélica faz de outro jeito.
cada um faz de um jeito. Então, eu acho, e a espiritualidade é diferente. A espiritualidade está dentro da gente. Cada um tem a sua, sabe? A espiritualidade é isso que as pessoas não sabem assim definir, discernir, né? Separar. Então elas acabam fazendo, quer dizer, né? Elas gostam desse ritual. Sendo que você, se quiser, não precisa nem sair de casa para ter a sua fé, a sua espiritualidade. Você pode ler o Evangelho em casa, você pode fazer as suas orações. Deus está aqui dentro da gente, né? Então, é complicado. E realmente, há muitas coisas que as pessoas, os líderes se aproveitam mesmo. Porque é manada, né? É uma manada. Então, e daí gera o fanatismo. Então, eu acho que precisava ser mais ecumênico, né? Uma coisa mais geral, uma coisa mais, assim, mais voltada para a espiritualidade. Mas também, até isso acontecer, né? A gente vai vendo. Quer falar, Márcia? Eu acho que, né, como a Marlene disse, está bem complicado a gente ver algumas coisas, assistir algumas coisas, ver algumas coisas que esses líderes, alguns líderes, né, têm mostrado para a gente. E eu não gosto, eu gosto sempre de ser otimista, mas tem um momento assim que eu acho assim que daqui a alguns anos, se não for freado isso, se muita gente não despertar para outra coisa, vai acontecer que essas igrejas, né, esses líderes, eles vão tomar conta. Eles vão ser em maior números do que a Igreja Católica, que a Igreja Católica também já fez o mesmo papel que hoje, né, os evangélicos estão fazendo, já dominaram também, já entraram, né, em política e tal. Mas eu depois que eu estou assim, né, nessa coisa mais com vocês aqui, eu procuro não ter tanto medo de algumas coisas, mas isso me amedronta, porque eu ainda vejo notícias, assim, eu não vejo notícias muito na TV, estou evitando, mas assim, o Instagram, que às vezes eu uso e tal, e você acaba vendo algumas coisas que dá um certo, né, nervosismo na gente de ver como pode ele estar levando essas pessoas para esses lugares, né, que são pessoas, e não são pessoas simples só, não são, ou são pessoas que têm profissão, que têm estudo, então, assim, isso que eles confundem mesmo, religiosidade com espiritualidade, né, com nossa questão espiritual, mas eu acho que eles estão em um maior número, tá assim, né? Então eu espero que essas crianças que estão nascendo, né, os índigos, né, as crianças índigos, sei lá, essa nova geração que está completamente diferente mesmo, né? Eu vejo pelos meus sobrinhos, né, como que eles estão bem mais evoluídos que a gente, que não deixa acontecer isso, mas eu tenho muito receio de religião, desse tipo de mente tomar conta, né, de uma coisa que vai ser, por isso que acho que tem bastante, né, vai ser difícil a gente alcançar, as pessoas estão despertando a alcançar em tão curto espaço de tempo eles, não sei. Sim, pensando, se a gente for numa lógica, pensar numa mudança muito profunda é difícil mesmo. Mas é o que fala, tipo, cada vez mais as pessoas estão, pelo que eu enxergo, né, de ver, de ouvir falar, eu vejo a Igreja Católica ela diminuindo cada vez mais.
A evangélica ela teve um tempo de crescimento. Hoje em dia eu já não vejo mais esse crescimento no geral. Mas é aquilo, existe alguns pastores que são muito sérios, que fazem um bom trabalho. Assim como alguns, você pega, por exemplo, o padre Fábio de Mello, é um exemplo que a gente citou aqui, eu acho ele um cara sensacional, de uma mensagem simples, de falar o bem, de uma maneira divertida, de uma maneira, eu não sei se nem se ele ainda é padre mesmo que eu falo de estar lá fazendo sermão, essas coisas todas, mas a maneira como ele se coloca. Então, existem muitas pessoas que são do bem, e é o que Cristo coloca aqui, quando ele fala o que precisa acabar realmente é o dogma, é aquela questão engessada, mas tem muitas pessoas boas lá dentro, e o que ele pede é isso, para as pessoas despertarem na mensagem que eles estão passando. O importante não é essas reuniões são importantes, porque se você faz uma reunião sincera, falando de Deus, falando uma mensagem correta, isso é importante. A questão é quando envolve o benefício próprio de pegar dinheiro, quando pega uma mensagem que implanta medo nas pessoas, as pessoas que usam do poder. Eu vejo que muita coisa ainda, que tá mudando muita coisa, eu vejo, assim, pelo que eu consigo olhar, mas que ainda tem muito a ser feito. Mas cada vez mais pessoas estão abrindo o olho para o que é verdade e para o que não é verdade. Né? Então, você pega na Igreja Católica a questão dos casos de pedofilia. Isso não tem como fugir, isso está exposto agora. Então, não tem mais como você fugir disso. Então, isso é um tiro no pé, é um calcanhar de Aquiles que a Igreja Católica, se não mudar, ficou ali. Né? O caso das evangélicas, aquele caso, embora ainda tem muita gente que acredite, mas os casos que explodiram do Edir Macedo, aquele outro da Renascer lá, que foi falado de lavagem de dinheiro, de um monte de coisa que aconteceu. Então, tem vários casos que aconteceram que, tipo, quem quer abrir o olho vai abrir, quem não quer abrir o olho não vai abrir, né? Porque eles são tão bons no discurso que eles conseguem falar que armaram para eles. Então, assim como tem um monte de político que acontece coisa e eles conseguem falar que eles são inocentes, que armaram para eles, que nada daquilo é verdade. Então, porque são muito bons em oratória e influenciam muitas pessoas. A questão é quem vai acreditar nisso ou não, porque tudo o que a gente escuta e o que é falado é que tudo vai ficar cada vez mais exposto. E quando ficar exposto, dizem que vai ter pessoas que vão, tipo, que a hora que isso é o significado do Apocalipse, a revelação. E tudo vai ficar muito exposto, cada vez mais exposto. Vocês estão reparando que várias coisas que acontecem não fica mais escondido, parece que está vindo tudo na nossa frente, assim, nossa, tá na cara o que é mentira, o que é verdade, o que é roubo, o que não é roubo. A questão tem gente que ainda fica cego pelas suas crenças, acredita tanto naquela pessoa, tanto naquele outro, que ainda duvida de muita coisa que está acontecendo, mas a hora que vai chegar um momento que não vai ter mais como esconder. Para algumas pessoas isso vai ser um choque e para outras pessoas não, mas é a questão da exposição. Então, por que quando ele coloca aqui essa questão tá chegando o momento, as cartas foram escritas no começo dos anos 2000, né? E ele fala aqui que em 30 anos as igrejas vão se não mudarem a forma de pensar, as congregações vão terminar. E quando ele fala isso, não significa que a igreja vai terminar, mas sim as congregações que não forem sérias, vai acabar. Ninguém vai mais numa congregação que não é séria, que prega, que fala coisas que não condiz com uma verdade. O que eu acredito é isso, cada vez as coisas vão ficar cada vez mais expostas e a verdade vai ser cada vez mais serena. Mesma coisa. Vou dar um exemplo extremo, mas se tivesse uma religião que hoje aqui falava que você tem que queimar uma vaca para você ser perdoado, ninguém mais acredita numa coisa dessa, entendeu? Então tem muita coisa que foi superando e foi melhorando, assim como muitas coisas que hoje são faladas vai ser superado e vai evoluir. Pelo menos eu acredito muito nisso. Eu acredito que já mudou muito e que vai mudar muito mais. Tem muitas depende do que a gente escuta, a gente vai ver muitos pastores ou padres falando coisas absurdas, que você percebe que está induzindo a pessoa
a um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo você vai encontrar padres e pastores que falam uma mensagem maravilhosa de bem, de tudo, que não envolve o dogma, que não envolve você dar dinheiro, que não envolve interesse próprio e não envolve também o dogma. Então, esse é o ponto que as pessoas vão começar a ver cada vez mais, e esses são os líderes religiosos que tendem a causar uma mudança, né? Tem, como a Marlene falou, é verdade, as pessoas procuram as figuras de líder. E tem pessoas que nasceram para ser líderes, tem pessoas que nasceram para ser líder política, tem pessoa que nasceu para ser líder religioso, líder espiritual, como seja. Então, existem os grandes líderes e existem as pessoas que fazem parte de tudo isso. Então, tem pessoas que nasceram com esse dom, são almas, na teoria são almas, na teoria não, são almas um pouco até mais evoluídas, que já têm essa capacidade de liderança. Tanto que nas civilizações evoluídas de quinta dimensão, quando você estuda, os sacerdotes, existe uma certa hierarquia, mas é uma hierarquia meio que não é por imposição, ou por poder, ou por interesse, mas são as pessoas que naturalmente têm mais conhecimento, são as pessoas que naturalmente têm um cargo maior de liderança, têm e são respeitadas, são colocadas lá de forma natural, né? É o líder de forma natural, como Jesus era aqui, ele foi um líder de forma natural, sem tirar dinheiro de ninguém, passando a mensagem correta. Então ele foi seguido por milhares na época, que virou milhões depois, né? Então são os líderes de forma natural que vão seguir, provavelmente almas evoluídas que vêm com essa missão de ajudar nesse processo todo. Eu acredito muito nisso. Pode falar, Marleninha. Tem umas coisas que são históricas, eu não sei se vocês lembram, mas a gente fala que as pessoas acreditam. No bispo, por exemplo, Edir Macedo, não sei se vocês se recordam lá atrás, quando ele foi no Pacaembu, pedindo para as pessoas jogarem os óculos. E aí as pessoas jogaram os óculos achando que iam ser curadas. E eles saíam com pacotes de dinheiro lá de dentro. E aí eu lembro da reportagem, eles saíram com aquele monte de dinheiro. E aí depois eles perguntaram para o Edir, por que você não jogou seu óculos? Porque ele não jogou óculos. Ele estava com óculos. Então, isso para mim marcou demais. Eu ver as pessoas todas jogando óculos e dinheiro. Eu falei, nossa, muito, é muito. E aí quando você fala que dos políticos, por exemplo, eu assisto jornal, eu assisto televisão, eu não paro de assistir, eu assisto. Eu só mudo quando vejo que é muita coisa negativa, que é muito sensacionalismo, tipo a Record, ele começa a falar de matou, o tempo inteiro isso. E aí, ontem falou da família Avelinos, que eles matam, e se as pessoas vão presas, eles matam juiz, eles matam delegado, eles matam todo mundo. E aí eu falo, gente, como é que pode uma família continuar matando, sabendo que eles que estão matando? Então tem uma coisa que é muito gritante na nossa sociedade, que são os iguais se protegem. Há um político que fez um erro lá, aí ele vai perder o mandato, vai ser cassado. Não, os iguais protegem, ele não é cassado. Então, normalmente, quando essas pessoas são ruins, e tem muitas pessoas ruins, eles sempre se protegem, para que o outro continue fazendo aquilo. Então, é o que o Pedro fala, quando a pessoa, Pedro é meu marido, gente, quando a pessoa cai na boca tipo da Globo, e a Globo quer mesmo massacrar, ela vai e faz aquela pessoa ir para cadeia. Então, mas se ela não quer, as pessoas continuam fazendo o que continuam fazendo e se protegendo um ao outro, né? Sim, mas é isso mesmo. O despertar, ele envolve, falam sempre numa massa crítica, né? Que é quando 33% da humanidade atingiu uma consciência. Hoje, quem domina o mundo é menos de 1% da população. Menos, é um micro. A hora que a população desperta, tomar consciência de que nós somos 200 milhões de brasileiros, o dia que 70 milhões tomar consciência, 80 milhões tomar consciência que é muito mais forte do que 500 que estão ali no poder, que pode ter polícia, pode ter lei, pode ter o que for, mas quando 80 milhões de pessoas tomar consciência que eles são muito mais fortes do que qualquer polícia que domina, qualquer político, qualquer coisa,
muda tudo. Então é uma questão, é um processo que parece que não vai acontecer, mas ele é gradativo. A consciência está sendo elevada aos poucos de todo mundo, até o momento que vai formar uma massa crítica e não tem mais como tudo isso suportar. Vários políticos vão começar a cair cada vez mais agora, pelo que tá, isso, pelo que, assim, as coisas estão acontecendo as notícias estão sendo tão escancaradas que não tem como durar isso por mais muito tempo. É muita escravidão mental para poder não mudar, entendeu? Mas quando a massa crítica atinge um certo ponto, não tem mais como dominar. Mas aí mas é a questão da consciência, porque até hoje, você deu o exemplo do Edir, até hoje essa igreja existe, até hoje ela é uma das maiores do mundo, se não for a maior, então vai falar como que ele fez a mudança, falando que tudo aquilo foi uma armação, que eles querem acabar com Deus, que eles são contra Deus, e tipo, ele foi lá, mas ele não vai se defender na televisão. Ele se defende onde ele tem que se defender. Quem ele tem que defender? Para os fiéis dele, nas igrejas, no meio todo ali que ele tem influência. E por isso que a gente fica espantado, mas são pessoas que são dominadas mentalmente de uma forma, tipo, por um discurso, por uma crença, por algo que foi feito. E como Cristo fala aqui nas cartas, é muito difícil para uma pessoa abandonar uma crença. Parece que ela está abandonando um filho, quando ela abandona algo que ela acredita muito. Você pega um político que acredita no Bolsonaro e outro que acredita no Lula. Você pode falar o que for contra, a pessoa vai falar tudo a favor, e parece e tem alguns que parece que é a vida dele defender esse determinado político. Assim como o time de futebol, que pessoas se matam. Parece que é a vida dele defender esse time de futebol, mas tudo é crença. A partir do momento que você encara que o que vale é o caminho do meio, que tudo é a mesma coisa, que todos somos um, e tudo, é onde vai mudar o pensamento da humanidade. Mas, como a gente falou, precisa mudar. Né? É um processo gradativo que vai acontecer passo a passo. Né? Marlene, mais? Carmen? Márcia? Terminamos hoje, terminamos cedo, com 22 minutos ainda, olha. Então vamos encerrar, vamos fazer nossa meditação, evocar esse momento que nós estamos aqui junto com a consciência crística para enviar energias de luz, energias de cura para a humanidade. Então vamos, cada um mentalize para quem tocar no coração de vocês, pode ser pessoas conhecidas, pode ser para os animais, pode ser para o planeta em si, pode ser para as pessoas lá no sul, para as pessoas que estão em guerra, não importa onde tocar seu coração, o importante agora é enviar energia positiva e iluminação. Então vamos silenciar um pouquinho. Deixar os pensamentos irem. E cada um na sua fé, cada um na sua oração, cada um na sua maneira pode estar enviando essa energia, essa luz para todos que quiserem. Vamos lá.
respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo pode ir abrindo os olhos. E é isso, gente. Mais um dia. Semana que vem continuamos nosso estudo da carta 9. Aí vamos entrar nas coisas da indústria do espetáculo, da televisão e mais alguns processos aí que vai estar, que Cristo descreve, né, como um resumo final aí dessa parte de todo esse processo aí que ele vem ensinando pra gente. Então é isso, gente. Boa semana para todos. Tchau, gente. Boa semana. Obrigado. Boa noite, gratidão. Tchau, Cristo. boa noite para todos. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau, gente.